O poder da retirada. Você já percebeu? Há pessoas que, sem levantar a voz, sem discutir, conseguem agitar o mundo inteiro ao seu redor simplesmente dando um passo para trás. Eles não imploram, não explicam, simplesmente recuam em silêncio e, de repente, a energia na sala muda. Os olhos ficam confusos e aqueles que antes se sentiam seguros em seu domínio tropeçam. Imagine se você fizesse o mesmo, se parasse de reagir por hábito, se escolhesse o silêncio em vez da discussão, o retraimento em vez da explosão. O que você acha que aconteceria? Esse é o ponto. Quando você não está mais disponível emocional, física ou mentalmente quando solicitado, o mundo ao seu redor começa a se desfazer. Por quê? Eles estavam acostumados a controlá-lo através da sua previsibilidade, através das reações reflexivas que você dava sem pensar. Mas no dia em que você escolhe a retirada consciente, todas as velhas regras entram em colapso instantaneamente. Aqueles que antes pensavam que o entendiam perceberão que nunca o conheceram de verdade. Carl Jung disse uma vez: as coisas que nos irritam nos outros podem nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Então, quando você fica difícil de alcançar, quem fica inquieto? Quem perde o controle? Quem tenta te provocar, só para te fazer reagir? Essas coisas revelarão muito mais sobre eles do que sobre você. Porque você está sendo controlado sem nem saber. Quando você deixa de estar constantemente disponível, o mundo ao seu redor começa a se desfazer. Não porque sintam sua falta, não porque realmente valorizem você, mas porque eles estavam acostumados a manipular você por meio de suas reações impulsivas. Durante esses momentos, você inconscientemente cedeu às emoções deles. Você reagiu. Você explicou. Você correu para agradar tudo isso. Não porque eles merecessem, mas porque você tinha medo de perder uma validação que no fundo você nunca teve. E assim vai. Cada vez que você disse sim quando queria dizer não. Cada vez que você respondeu a uma mensagem apenas para evitar ser mal interpretado. Cada vez que você tentava se explicar em uma discussão inútil, você doava um pedaço de sua preciosa energia vital. Até que eventualmente, no final do dia, você ficou com nada além de exaustão, vazio e uma dor vazia que você nem conseguia nomear. Você já sentiu que Carl Jung chamou isso de autotraição silenciosa? Um ato repetido onde nos sacrificamos para preservar relações que já estavam deterioradas há muito tempo. Mas aqui está uma verdade que poucos ousam enfrentar. Você não é amado porque está sempre disponível. Você é usado apenas porque é fácil. Eles não ficam por causa de quem você realmente é. Eles ficam pela comodidade que você oferece. Sua presença se torna um bote salva-vidas, preenchendo os vazios de suas próprias almas. Vazios, eles são fracos demais para enfrentarem a si mesmos. Você sabe disso, você sente, mas continua fingindo que não vê porque está com medo. Medo da solidão, medo de ser rotulado de frio, distante e sem coração. E, no entanto, às vezes é a sua presença muito fácil que o torna mais solitário do que nunca. Você está cercado por multidões, mas ninguém realmente toca seu coração. Se essas palavras estão ressoando em alguma parte de você, pare por um segundo e acerte. Curta este vídeo para alimentar sua jornada em direção à liberdade interior e não se esqueça de se inscrever. Então você não perderá lições ainda mais profundas que estão por vir. Porque quanto mais previsível você for, mais facilmente será explorado. E quanto mais você é explorado, mais você perde a única coisa que ninguém mais pode proteger para você. Sua autoestima. Máscaras sociais e autotraição silenciosa. Você já se perguntou por que nos sacrificamos tão facilmente por pessoas que às vezes nem valem a pena? A resposta está profundamente dentro de um mecanismo. Carl Jung chamou de persona, a máscara que cada um de nós coloca todos os dias, não para viver autenticamente, mas para ser aceito, para ser amado, para evitar ser excluído.
Sorrimos mesmo quando nossos corações estão partidos. Concordamos com a cabeça quando, no fundo, queremos gritar. Não. Respondemos mensagens tarde da noite só porque temos medo de que alguém pense que somos frios ou indiferentes. Tudo isso. Não porque sejamos fortes, mas porque temos muito medo. Com medo de ficar sozinho. Medo de perder a imagem de pessoa boa. Aquele simpático que passamos anos construindo. Mas você já percebeu que cada vez que usa essa máscara, você se afasta um passo de si mesmo. Cada vez que você traz seus verdadeiros sentimentos, você ensina aos outros que não merece ser tratado com bondade. E então, um dia, você acorda dentro da sua própria vida e não reconhece mais a pessoa que está olhando para você no espelho. Tudo que você vê é exaustão. Uma alma fadada a dar muito e receber muito pouco. Carl Jung alertou: se você usar uma máscara por muito tempo, acabará esquecendo quem você é por baixo. Disponibilidade constante, reações constantes apenas reforçam essa máscara. Você para de agir com base na verdadeira liberdade interior e começa a desempenhar o papel que os outros esperam que você desempenhe. E pior. Você começa a equiparar sua autoestima à validação externa. Uma mensagem respondida rapidamente, um elogio vazio, um momento fugaz de aceitação. Todas essas pequenas coisas frágeis definem quem você é e quanto você acredita que vale. Mas se você chegou até aqui, pare por um momento. Pergunte a si mesmo: eu realmente quero continuar vivendo como personagem de uma peça ou estou pronto para remover a máscara e retornar ao meu verdadeiro eu? Se o seu coração sussurrar uma resposta, clique. Curta para confirmar esse momento de transformação e clique em inscrever-se para caminhar na jornada de reencontrar seu verdadeiro eu. Porque a verdadeira liberdade só começa quando você ousa remover a máscara que cobriu sua alma por muito tempo. Terceiro, as pessoas não amam você pelo que você é. Eles adoram a função que você oferece. Você acha que as pessoas amam você porque você é genuíno, porque você é gentil, porque está sempre presente quando precisam de você. A verdade é muito mais dura do que você pensa. Eles não amam você. Eles adoram o sentimento que você lhes dá, o conforto, a atenção, a vontade incondicional de ajudar. A sensação de ser necessário, de ser especial, quando você sempre responde, sempre se importa, sempre aparece. Mas quando você fica cansado, quando você recua, quando você precisa que alguém o ouça do jeito que você antes o ouvia. Onde eles estão? De repente, você se torna difícil, frio, diferente de antes. Não porque você fez algo errado, mas porque você não desempenha mais uma função para eles. Você já foi o depósito de lixo emocional deles, aquele que mantinha a solidão sob controle, o apoio emocional quando eles estavam fracos. Mas quando você começa a reter sua energia para si mesmo, eles não sabem mais o que fazer com você. Eles não sabem como amar o seu verdadeiro eu, apenas o papel que você desempenhou. E é aí que você percebe que nunca foi amado como ser humano. Você foi consumido como um produto. Carl Jung disse uma vez: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E a verdade que você acabou de tocar faz parte dessa escuridão. Não é confortável, não é doce, mas é libertador. Porque quando você entender isso, você deixará de buscar o amor servindo. Você deixará de acreditar que a bondade infinita é o caminho para o coração de alguém. E você começará a fazer uma pergunta diferente, uma pergunta mais profunda, mais difícil, mas muito mais necessária. Se eu parasse de fazer coisas por eles, eles ainda ficariam? Se essa pergunta faz você ficar em silêncio por alguns segundos, então talvez você tenha chegado longe o suficiente para iniciar a jornada de volta a si mesmo. Clique em curtir se você estiver pronto para deixar de ser legal com os outros e pressione inscrever-se se estiver pronto para se tornar o verdadeiro para você mesmo. Porque o verdadeiro valor não vem de ser amado pela sua utilidade, mas de ser respeitado, mesmo quando você não oferece nada.
O mundo não respeita quem reage com facilidade. Você acha que está vivendo livremente, que cada reação que você tem é uma escolha. Que quando você ficar com raiva, se explique. Ou responda. É porque você quer. Não. Na maioria das vezes você está apenas sendo controlado. Você está reagindo de acordo com um programa que outros aprenderam há muito tempo a executar. E o mais irónico é que eles nem precisam fazer muita coisa. Apenas uma crítica vaga. Uma mensagem fria. Um silêncio que dura um pouco demais. E aí está você. Inquieto e eventualmente reagindo. Reagindo para buscar validação. Reagindo para buscar perdão. Reagindo para manter uma conexão que você acha que perderá se não lutar por ela. Mas você percebe que no momento em que reage, você entrega seu poder. Você está dizendo a eles que ainda depende de você. Você ainda pode me deixar com raiva, triste ou perder o controle. E assim, eles te manipulam, não com violência, nem mesmo com palavras, mas simplesmente apertando os botões emocionais que você deixou expostos. Carl Jung chamou isso de mecanismo de projeção. Outros projetam em você as coisas que se recusam a enfrentar dentro de si, suas fraquezas, suas carências, suas inseguranças. E quando você reage, eles usam isso como prova para dizer, veja, você é o problema. É por isso. Silêncio não é evitação. É resistência. Silêncio é quando você se recusa a seguir as regras deles. Você não sente mais necessidade de provar nada para manter a falsa paz, para perseguir o ciclo interminável de jogos emocionais. O silêncio é a declaração, não permitirei mais que minhas emoções sejam controladas. Você já notou que algumas pessoas entram em pânico quando você não responde? Eles não estão em pânico porque perderam você. Eles estão em pânico porque perderam o controle que antes tinham sobre você. Enquanto você continuar falando, você ainda estará no jogo. Mas quando você fica em silêncio, você muda as regras do jogo. Se essas palavras atingirem algo profundo dentro de você, pare por um momento. Dê um like para marcar esse despertar dentro de você e clique. Inscreva-se para continuar sua jornada para fora das correntes invisíveis que você uma vez confundiu com amor. Porque às vezes é o seu silêncio que se torna a voz mais alta, forçando o mundo a mudar a forma como o trata. 5. O verdadeiro poder reside em não reagir. Portanto, se o silêncio é o movimento que faz o mundo perder o controle, então não reagir é a arma definitiva. Você costumava pensar que o poder consistia em vencer discussões, em reagir rapidamente, para que ninguém o desrespeitasse por ter a palavra final. Mas você estava errado. O verdadeiro poder não está no que você diz. Está no que você escolhe não dizer. Não reagir não significa que você seja indiferente. Isso não significa que você está fugindo. É um ato de consciência deliberada. Veja bem, quando alguém tenta provocá-lo para forçá-lo a se explicar. Ficando com raiva, reagindo. Eles não querem apenas que você perca a paciência. Eles querem controlar seu espaço mental. Mas quando você não reage, você não protege apenas sua própria energia. Você os força a enfrentar seu próprio vazio. E isso é algo que poucas pessoas conseguem lidar. Carl Jung enfatizou esta verdade. Uma pessoa com força interior não se agita com o mundo externo. Eles mantêm seu centro mesmo em meio ao caos. Quando você fica em silêncio, quando se senta e observa, em vez de ser arrastado para batalhas sem sentido, você está fazendo algo que 99% do mundo não pode fazer. Você está se dominando e quer saber. Essa presença silenciosa pesa mais do que 1000 palavras altas. Isso faz com que aqueles que costumavam manipular você se sintam desconfortáveis. Faz com que aqueles que antes o subestimaram ajam com cautela e faz com que você comece a ganhar respeito sem nunca ter que exigi-lo. Mas dominar a não-reação requer prática. É preciso aprender a sentar-se com o desconforto, aprender a suportar ser incompreendido, provocado, acionado sem cair nas velhas armadilhas. Você tem que entender isso.
Não reagir não é porque você não pode. É porque você não precisa. Você cresceu o suficiente para perceber que nem toda batalha vale sua energia. Nem toda palavra merece uma resposta. Nem todo insulto requer uma defesa. A verdadeira estabilidade é saber que você é forte o suficiente para não precisar mais provar isso. Se você está pronto para entrar nesse estado, um estado de consciência calma e de verdadeiro autodomínio, curta marcar essa mudança poderosa em sua jornada e pressione. Inscreva-se para continuar a desbloquear camadas mais profundas de força dentro de você que você nunca tocou antes. Porque o verdadeiro poder não reside na reação, mas sim no silêncio consciente. 6. A transformação silenciosa da reatividade para a soberania interior. E então, depois de todos os momentos em que você escolheu o silêncio, depois de todos os momentos em que você escolheu não reagir, algo começará a acontecer dentro de você. Muito lentamente. Muito profundamente. Muito verdadeiramente. Transformação, não barulhenta, não visível, mas se desenrolando como uma corrente subterrânea dentro de sua mente. Você começa a perceber que não precisa mais que o mundo compreenda instantaneamente. Você não tem mais pressa em provar seu valor por meio de mensagens respondidas, de elogios, da aprovação de outra pessoa. Em vez disso, você começa a entrar em um estado totalmente novo. O estado de alguém que não depende mais das reações dos outros. Você começa a ver os padrões claramente. As pessoas que te machucaram sempre seguem os mesmos roteiros. As situações que antes o deixavam louco são as mesmas velhas armadilhas. E as emoções que uma vez destruíram você, nunca vieram da verdade. Eram ilusões criadas pela sua própria mente. Carl Jung chamou esse processo de individuação, a jornada para se tornar um ser humano completo e autêntico. Não persiga mais a imagem que a sociedade deseja de você. Não mais se ver apenas através dos olhos dos outros. Não medindo mais o seu valor pelo valor de outra pessoa. Emoções, e nesse processo o silêncio se torna um espaço sagrado onde você pode observar toda a sua vida. Você começa a escolher quem realmente merece um lugar em seu espaço emocional, quem está te esgotando com papéis exigentes e atuações falsas. Você não precisa mais de raiva para ir embora. Você não precisa mais de desculpas para perdoar. Você só precisa de uma coisa. Clareza. E de onde vem essa clareza? De não reagir mais. De viver centrado em seu ser interior, em vez de ser puxado pelo mundo exterior. Neste ponto, você não quer mais vencer todas as situações. Você quer se manter intacto. Você não precisa mais estar certo. Você precisa de paz. Você não precisa mais de validação. Você precisa saber quem você é. E você começa a entrar numa fase que chamo de ausência intencional. Você está presente, mas não é facilmente acessível. Você observa, mas sem julgamento. Você está em silêncio, mas totalmente presente. Se você sentir essa mudança acontecendo por dentro, você acertou. Gostaria de reconhecer que você não é mais a versão antiga de si mesmo. E pressione inscrever-se para continuar a jornada para se tornar alguém que não é mais controlado pelo mundo, mas que constrói um mundo interior tão forte que ninguém pode invadi-lo. Porque quando você para de reagir, você começa a ver com clareza. Quando você para de agradar, você começa a dominar. E quando você não precisa mais se adaptar, você finalmente se torna seu verdadeiro eu. 7. Silêncio ativo, a arma definitiva. Depois de tudo, depois de você ter parado de reagir, depois de ter saído do papel que os outros tentaram lhe impor, chega um momento em que você atinge um novo estado. Silêncio intencional. Não o silêncio dos feridos, não o silêncio da raiva ou da passividade, mas o silêncio de quem sabe que não tem mais nada a provar. E neste ponto, você não precisa mais lutar, porque a sua presença por si só se torna a declaração mais alta. Você não precisa de palavras para ser ouvido. Você não precisa de reações para ser respeitado, porque o seu silêncio, quando vem de uma consciência profunda, chama a atenção. Você sabe porquê?
Porque as pessoas não têm medo de gritar. Eles temem o silêncio que vem de uma mente que não podem prever. Quando você fica em silêncio, os outros são forçados a enfrentar a si mesmos. Sem mais argumentos, sem alvo para atacar. Eles começam a ouvir o barulho dentro de suas próprias mentes. E para muitos, esse é o som mais assustador de todos. Carl Jung escreveu certa vez: o silêncio não é a ausência de algo, mas a presença de tudo. Ora, porque no silêncio você não fica mais preso nas histórias de outras pessoas. Você sai da espiral de manipulação e começa a definir seu próprio ritmo. O silêncio lhe dá espaço para ver claramente quem está falando a verdade e quem está agindo. Quem realmente te ama e que está simplesmente usando você para preencher seu vazio. E uma vez que você aprende a conviver com seu próprio silêncio, você não precisa mais de ninguém para consertar o medo da solidão. Porque você não está sozinho, você está simplesmente voltando para si mesmo. O silêncio é recusar ser arrastado para batalhas que não valem a pena. Silêncio é sentar e dizer: escolha paz em vez de vencer uma discussão sem sentido. E você ficará surpreso ao descobrir que, no momento em que para de falar, as pessoas finalmente começam a ouvir. Se você já foi subestimado por causa do seu silêncio, lembre-se, o silêncio certo que nasce da consciência é um contra-ataque que ninguém pode bloquear. Bata como se você já tivesse usado o silêncio para se levantar e pressionar. Inscreva-se para continuar a jornada de libertação através da retirada soberana porque quando você não precisa mais de palavras para ser respeitado, você entrou no mais alto nível de força humana. A solidão não é mais um castigo, mas um renascimento. Quando você escolhe o silêncio, quando para de reagir, quando se recusa a participar de jogos emocionais, há uma fase que você não pode evitar. Solidão. No começo, vai doer, você sentirá um vazio profundo. Você questionará se está fazendo a coisa certa. Você verá as pessoas que antes o cercavam ficarem em silêncio, ficarem distantes, como se você tivesse cometido algum pecado sem nome. Mas entenda isso, você não está perdendo ninguém real. Você está perdendo ilusões. As relações que se agarraram a você por causa da sua disponibilidade, da sua reatividade, da sua submissão. Quando você se retira, eles também se dissolvem. E isso não é sinal de que você está indo na direção errada. É a prova de que, pela primeira vez em muito tempo, você está indo na direção certa. Carl Jung chamou essa fase de solidão sagrada, onde você fica separado da multidão, não porque é menos, mas porque está sendo refinado. A solidão não é mais um castigo. Torna-se um espaço sagrado. O lugar onde você finalmente se encontra novamente. Ali não há barulho de expectativa, nem sussurros de manipulação, nem pressão para se tornar outra pessoa, apenas para ser amado. Existe apenas Yara Honest Complete. A princípio, o silêncio vai te aterrorizar. Você vai se sentir como se tivesse perdido tudo. Mas se você for corajoso o suficiente para permanecer nesse espaço, perceberá que só perdeu aquilo de que nunca realmente precisou. Você não precisa mais de alguém para validar seu valor. Você não precisa mais de alguém para fazer você se sentir o suficiente. Você não precisa mais de olhares de aprovação ou abraços temporários. Você começa a valorizar sua própria presença. Você aprende a andar sozinho, mas não se sente sozinho. Você aprende a sentar-se em uma sala vazia e sabe que nunca foi abandonado porque pela primeira vez escolheu a si mesmo. Se você já sentiu esse tipo de solidão, se está caminhando sozinho na escuridão. Agora mesmo, lembre-se. Você não está perdido. Você está renascendo, como se entendesse que a solidão não está te matando, ela está criando uma versão mais forte e profunda de você. E pressione inscrever-se para continuar a jornada do despertar, onde você não tem mais medo de perder ninguém porque finalmente se encontrou. Porque a solidão voluntária não é o preço que você paga. É a porta de entrada para a verdadeira liberdade. O preço e a recompensa de se tornar menos acessível.
Quando você opta por não ser mais facilmente acessível, há um preço que você pagará. Você perderá muitas pessoas. Você verá relacionamentos que antes pensava serem fortes começarem a rachar e se dissolver. Você ouvirá críticas do tipo: você mudou, está com muito frio, não é mais o mesmo. Mas você deve entender isso. Você não está mudando para pior. Você está simplesmente deixando de desempenhar seu papel de conveniência na vida de outras pessoas. Ao não estar mais sempre disponível, você começa a filtrar quem realmente valoriza você e quem só valorizava os benefícios que você proporcionava quando era fácil, previsível e generoso. Você experimentará perdas. Haverá noites em que você se perguntará se foi muito duro. Haverá momentos em que a solidão baterá com sua mão fria e afiada. Mas se você for corajoso o suficiente para não recuar, se conseguir atravessar esse vazio sem pânico, perceberá algo profundo. Você não perdeu nada real. Você foi purificado e o que resta após essa purificação é o verdadeiro tesouro. Você começará a ver que aqueles que ficam são aqueles que amam você por quem você é, não pelo que você oferece. Os relacionamentos que sobreviverem serão construídos com base no respeito mútuo, e não na exploração ou na satisfação emocional temporária. E o mais importante: você reconstruirá o relacionamento mais sagrado de todos consigo mesmo. Carl Jung disse uma vez que o caminho para a maturidade passa pela solidão, e essa solidão não é a ausência dos outros, mas a presença de si mesmo. Quando você não está mais facilmente acessível, você força o mundo a mudar a forma como o trata. Chega de ligações noturnas apenas para resolver problemas. Chega de mensagens que só aparecem quando alguém precisa de um favor. Chega de reuniões onde você tem que carregar o peso de manter vivo um relacionamento morto. Em vez disso, haverá apenas o que é verdadeiro, o que é profundo e o que é digno. Se você está trilhando esse caminho, se está sentindo o preço da retirada soberana atingido, gostaria de afirmar que está caminhando na direção certa. E pressione inscrever-se para continuar a jornada de se tornar alguém que não precisa de aceitação externa para se sentir completo por dentro. Porque quando você não está mais facilmente acessível, você não se torna apenas mais valioso para os outros. Você se torna mais valioso para si mesmo. 10. Solidão, uma fase de renascimento. Quando você passar pela porta da solidão, haverá um longo silêncio, onde você não pertencerá mais ao antigo lugar. Mas ainda não alcançaram a nova terra. Você se sentirá perdido. Você se sentirá vazio. Você vai se sentir como se tivesse perdido o mundo inteiro. Mas não entre em pânico. Não volte correndo para o que é familiar. Porque esse vazio não é sinal de perda. É um sinal de renascimento. A solidão que você está vivenciando é o berço onde um novo eu está sendo formado. Um eu que não é mais movido pela necessidade de ser amado, que não se define mais pela aprovação dos outros. No silêncio da solidão, você começa a ouvir chamados fracos vindos das profundezas de sonhos esquecidos, desejos reprimidos, partes de você mesmo que você sacrificou apenas para ser aceito agora. Eles retornam e você fica diante de uma escolha. Continuo fugindo ou ouso ouvir? Carl Jung disse uma vez: não nos tornamos iluminados fugindo da dor, mas enfrentando-a, abraçando-a e permitindo que ela molde quem realmente somos. A solidão, se você ousar caminhar por ela, deixa de ser uma maldição, ela se torna um fogo purificador. Queimando tudo o que é falso, retirando todas as máscaras, deixando apenas a única coisa que nunca pode ser destruída, o seu eu mais verdadeiro. Você começará a sentir a diferença. O silêncio não é mais assustador. A ausência não parece mais uma ferida. A incerteza não faz mais você se perder. Porque agora, você não precisa mais que o mundo defina. Você caminha sozinho, mas cada passo carrega uma força imensa. Você fala menos, mas cada palavra carrega profundidade. Você aparece com menos frequência, mas cada aparição deixa uma marca inesquecível.
Se você está nesta fase agora, não recue. Clique em curtir para marcar esse renascimento e imprensa silencioso, porém extraordinário. Inscreva-se para continuar a jornada. Livre de expectativas, medos ou solidão, porque a solidão não é o fim. É o convite sagrado para o seu próprio reino. A liberdade nasce da solidão. Veja, você caminhou através do silêncio. Você suportou os espaços vazios da solidão. Você perdeu conexões. Você antes achava que eram indispensáveis, você abandonou o hábito de reagir, de agradar explicando. E em troca, você ganhou algo além das palavras. Liberdade. Não a falsa liberdade. Do tipo que depende da aceitação do olhar de outra pessoa em promessas vazias. Mas a verdadeira liberdade. Liberdade para ficar sozinho. Liberdade para escolher. Liberdade para amar sem apego. Liberdade para ir embora sem ressentimentos. Você percebe que não precisa estar sempre presente para ser amado. Você não precisa explicar sempre para ser aceito. Você não precisa se agarrar àqueles que estão dispostos a deixá-lo ir. Você só precisa de uma coisa, você mesmo. Inteiro, fundamentado, completo. Carl Jung disse uma vez, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Mas você enfrentou isso, você suportou isso, você passou por isso e agora? Ninguém pode te controlar com silêncio, rejeição ou distância. Porque você aprendeu a ficar quieto consigo mesmo, e quem sabe ficar quieto consigo mesmo nunca mais será presa de ninguém. Se essa jornada despertou algo dentro de você, deixe um comentário abaixo. Diga-me, onde você está no seu caminho. Você está apenas começando a se retirar ou está mergulhado no silêncio, renascendo silenciosamente? Peça por peça, quero ouvir sua jornada. Porque quando você escreve, você não está apenas compartilhando comigo. Você está alcançando outros homens que também estão travando suas batalhas silenciosas. Porque, quando você não precisa mais de ninguém para se sentir completo, você se torna uma força. O mundo não pode se mover. E é aí que começa o seu verdadeiro começo.